Irmãos, o Senhor esteja com vocês, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo 16 ao 22, igreja. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. No grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de Canta junto, ouvir. igreja. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim. Verdade. Mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz. Pra cada erro há um tributo de mim. Tua presença é o meu hospital. Oh, Jesus. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir pro final. Tua presença é o meu hospital. Sussurros no Canta céu, junto, igreja. quando estou chorando pra ti. Jesus. Grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim. Mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz. Pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora,
Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi, que o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. Essa medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir pro final. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir pro final. Tua presença é meu hospital. Aleluia. Não dorme, não cochila o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, sempre ao teu lado. Amém. Amém? Amém. Sentados, amados, amadas, samaritanos, samaritanas do Senhor. Irmãos, só voltando um pouco agora à história da samaritana. Vejam que Jesus foi para o poço de Jacó. No tempo de Jesus havia o povoado, e o poço de água sempre ficava fora do povoado, fora da cidade. Como eu falei, as mulheres se reuniam, porque naquele tempo as mulheres trabalhavam apenas nos afazeres domésticos. Os homens sustentavam a casa, a família. A mulher, os afazeres, cuidar dos filhos, lavar a roupa, fazer a comida. Então as mulheres se reuniam no início da manhã, o sol não estava tão forte assim. Elas se reuniam, iam buscar água, traziam para casa o consumo do dia. No finzinho do dia, novamente se reuniam as mulheres, iam buscar água para o consumo da noite, para eles, para a família e para os animais também. E aquela samaritana estava justamente sozinha, que não era comum, e meio-dia, a hora que o sol estava com todo o seu vigor. Mas foi justamente nesta hora que Jesus, passando pela cidade de Sicar, na Samaria, Jesus vai até o poço, e ali a samaritana tem o maior encontro da sua vida, quando ela encontra o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele entra na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, exatamente quando eu mais estou precisando. É naquela hora que Jesus entra. Não é antes, não é depois, é naquela hora que Ele entra. Ele sabe o melhor momento, o exato momento de entrar na minha vida e na sua vida. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação, e você chega a pensar, se não fala, mas você pensa: meu Deus, será que Deus não vai entrar na minha história? Será que Deus não vai entrar no meu trabalho? Será que Deus não vai entrar na minha casa? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, irmão. Irmã, Ele está vendo. Ele vai entrar. Mas lembre-se de uma coisa. Isaías capítulo 55, Deus diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O meu modo de agir não é o seu modo de agir. Deus age diferente. Mas com certeza aquela samaritana que se entregava aos prazeres, buscando a alegria de viver, ela encontrou em quem? Em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré. Pela primeira vez, um homem se aproximou daquela mulher samaritana, não desejando o corpo dela, não desejando sexo. Pela primeira vez, aquela samaritana experimentou verdadeiramente o que é amor, a misericórdia de Jesus. Ela teve a vida transformada. Irmão, irmã, primeira leitura de hoje,
O que diz a palavra de Deus? Vamos explicar uma coisa, irmãos. Vejam. O povo de Israel, o povo judeu, os nossos pais na fé, saíram do Egito, 430 anos lá de escravidão. Moisés vai, Deus manda as 10 pragas, o povo é liberto. Durante 40 anos o povo caminha pelo deserto do Sinai. 40 anos o povo entra na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, ele não entrou na terra prometida. Ele subiu um monte chamado Monte Nebo, ali na divisa entre Israel e Jordânia. Ele viu a terra de Israel, ele viu o Rio Jordão, ele viu a terra de Israel, mas ele não entrou na terra de Israel. Coube a Josué, seu servo, conduzir o povo. De todo aquele povo, irmãos, olha bem, irmãos, de todo aquele povo, mais de 600 mil pessoas, irmãos, saíram lá do Egito. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu durante o caminho. Só entrou na terra prometida 2 homens que saíram de lá: Josué e Calebe. Só 2. Só 2. De 600 mil pessoas, somente 2 pessoas, Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. O povo entra na terra prometida. Quando o povo volta para a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra prometida, o que eles viram lá? Muitos povos pagãos que invadiram a terra prometida. E cada povo tinha o seu Deus, com letra minúscula, é claro. Hoje, na primeira leitura, em Juízes capítulo 2, nos fala de 2 deuses. Deuses falsos, é claro. Ídolos. Baal e Astarote, que era uma deusa da agricultura, adorada pelos pagãos. 2 deuses. Baal, que era um deus falso, um ídolo, e Astarote. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, o que o povo de Israel fez? Que desagradou o coração de Deus. Por isso que Deus entregou o povo ao sofrimento. Deus permitiu que o povo sofresse. Por quê? Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, na terra prometida, o povo de Israel começou a seguir a religião dos povos pagãos. Abandonar a adoração do Deus vivo, do grande Jeová Jirê, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus eterno, poderoso. E começou a adorar ídolos. Seguir a religião daqueles povos pagãos. É a primeira leitura de hoje, irmãos. Ao invés, olha, o contrário, irmãos. É o contrário. Que absurdo. Ao invés do povo de Israel converter os pagãos à adoração do Deus vivo, foi o contrário. O povo de Israel começou a seguir, a adorar Baal, a adorar Astarote e outros deuses. Por isso que a ira de Deus se inflamou contra o povo. Isso é chamada de prostituição. Quando o povo de Israel se prostitui, é quando o povo de Israel abandona o amor de Deus, do amado, do esposo, como uma esposa que abandona o seu marido e começa a se entregar a falsos amores. Na Bíblia isso é prostituição. Irmãos, no nosso tempo hoje, não é muito diferente, irmãos. Por quê? Vocês não têm noção, eu vou fazer 20 anos de padre agora no dia 12 de dezembro deste ano. 20 anos. Vocês não têm noção quantas pessoas que nesses 20 anos passaram pelo meu ministério e hoje estão perdidas no mundo. Perdidas. Abandonaram a igreja, abandonaram a fé, abandonaram o altar. Por que você abandonou Jesus? Por que você abandonou a igreja? Ah, sabe o que acontece, padre? E sempre procuram justificar. Ah, sabe o que acontece? É que eu arrumei um trabalho, e o meu trabalho, meu Deus, padre, eu trabalho demais, eu não tenho mais tempo para a igreja. Eu não tenho mais tempo para Jesus. Por causa do trabalho. Prostituição. Prostituição. Eu não estou falando que você não deve trabalhar. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário.
Deus te abençoa no trabalho. Mas não esquece, o trabalho passa, Deus permanece. Por que você não vem mais na igreja? Ah, sabe o que é, padre? É que eu estou namorando um rapaz, ou namorando uma moça, ou casei, e o meu marido ou a minha esposa não é de igreja. Sabe como é que é, né, padre? Para não criar confusão em casa, né, padre? Sabe como é que é? Então, para manter a paz, eu preferi abandonar Jesus, eu preferi abandonar a igreja, eu preferi abandonar a Eucaristia, eu preferi abandonar a palavra, eu preferi abandonar o meu Deus, para não criar confusão. Você me entende, padre? Entendo não. Eu não entendo. Eu não entendo. Como você pode abandonar aquele que não dorme e não cochila? Aquele que é o teu guarda, por causa de uma pessoa? Traz o marido para Jesus, traz a esposa para Jesus. A Bíblia diz, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Como você quer paz para a sua família, se você abandona o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré? Que loucura é essa, irmãos? Jesus é o príncipe da paz. É claro que você não deve criar confusão, isso sim, mas na paz, procurando viver em paz, anunciando Jesus, buscando o Senhor. Irmão, Jesus é o bom pastor, eu sou a ovelha, mas existe um lobo, que é o diabo, que fica rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo fica assim, olha, à espreita, procurando a quem devorar. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto do altar, mais protegido você é. Quanto mais distante do altar, mais vulnerável, mais você está sujeito a ser devorado pelo lobo, pelo inimigo. Amém, igreja? Só voltando um pouco, estava explicando e passei para outro assunto. Então, quando o povo de Deus entrou na terra de Israel, precisava cuidar desse povo, orientar esse povo. Eram 12 tribos, 12 tribos. Precisava orientar esse povo. Aí entram os juízes. Foram 12 juízes governando o povo de Israel. Depois dos juízes, veio o tempo dos reis. Aí veio o primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão, o quarto rei, o filho de Salomão, Roboão. E no governo, depois da morte de Salomão, infelizmente, o povo de Deus se dividiu em dois povos. No norte ficou a nação, o reino de Israel, capital a cidade de Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, na capital Jerusalém. E o evangelho de hoje, qual é o evangelho, igreja? Mateus 19. Olha a pergunta. Alguém chegou perto de Jesus? Vamos tirar a palavra alguém? Eu vou usar a minha versão aqui. Eis que alguém chegou perto de Jesus. Eu vou tirar a palavra alguém e vou colocar o meu nome. Eis que o Wilson chegou perto de Jesus. Por quê? Porque esta pergunta todos nós fazemos. O que devo fazer para entrar no céu? O que devo fazer para me salvar? Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna, mestre? Jesus questionou. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom, Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Ele conhecia os mandamentos. Ele estava querendo questionar Jesus.
Na verdade, irmãos, esse rapaz aqui, ele não estava sendo sincero. Ele estava querendo questionar Jesus. Ele não se aproximou de Jesus porque ele queria realmente a resposta. Mas ele estava querendo questionar o Senhor. Quais? Ele conhecia os mandamentos. Jesus diz, olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. Vejam que os mandamentos que Jesus menciona são sempre mandamentos referentes no relacionamento do ser humano com o ser humano. Porque os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, se referem a Deus. Quando eu falo mandamentos, esqueçam aqueles 10 mandamentos de catecismo. Nós vamos lá no original. Porque naqueles 10 mandamentos de catecismo foi tirado o 2º mandamento. Foi suprimido o 2º mandamento. Vamos para a Bíblia. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. 2º mandamento, não farás ídolos, imagens de escultura para serem adoradas. 3º mandamento, guarda o nome do Senhor teu Deus. Não pronuncie o nome do Senhor teu Deus em vão. Como você pode guardar o mandamento, o 3º mandamento, guardar o nome de Deus, se você não sabe o nome de Deus? Como você pode respeitar algo que você não conhece? Como você pode honrar algo que você não conhece? Como? 3º mandamento, guarda, honra o nome do Senhor teu Deus. Não pronuncie o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual é o nome de Deus? Yahvé. Traduzindo para o português, Jeová ou Javé. Este é o nome de Deus. E assim Deus quer ser conhecido. 4º mandamento, guarda o sábado, que para nós, cristãos, o domingo, dia do Senhor. Embora particularmente eu acho que nós deveríamos guardar o sábado e o domingo. O sábado da antiga aliança, o domingo da nova aliança. Enfim. A partir do 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Aí sim, veja, os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento da criatura com o Criador. Não terás outros deuses diante de mim. Não adore imagem de escultura. Não pronuncie o nome do Deus vivo em vão. Guarda o dia santo de Deus. O 5º mandamento, aí sim, muda. Não é mais o relacionamento da criatura com o Criador, mas da criatura com a criatura. Do ser humano com o ser humano. Por isso que Jesus começa, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E ele diz, Senhor, eu tenho obedecido tudo isso. Tudo isso eu faço. Ele era judeu, ele conhecia os mandamentos. Agora Jesus vai na alma. Lá dentro, no espírito mesmo, lá dentro. Vende os teus bens e dá aos pobres, depois vem me seguir. Alguém pode falar assim, padre, Jesus iria pedir a alguém para a pessoa vender tudo, ficar sem nada, ficar sofrendo no mundo? Não, irmãos, não. Por que Jesus falou isso para ele? Vende todos os teus bens e vem me seguir. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia que ele era incapaz de vender os bens e dar aos pobres. Jesus sabia. Claro que Jesus não vai chegar para você e falar assim, olha, você vai vender a sua casa, o seu carro, o que você tem, vai dar aos pobres e vai ficar sem nada. Jesus não queria fazer isso. Por quê? Porque isso é imprudência. Isso é tentar a Deus. Se você tem, Deus te deu. Se você tem, é mão de Deus agindo na tua vida. Glorifique a Deus pelo que você tem. Jesus falou isso para aquele jovem, porque sabia
que ele não teria capacidade, força para fazer isso. E ele foi embora triste. Será que Jesus encontrou novamente esse jovem? Será que esse jovem se converteu uma outra ocasião e seguiu a Jesus? Não sei. Só no céu vamos saber. Irmãos, vamos trazer esse evangelho para nós, para mim, para você. O que você precisa deixar para seguir a Jesus? Volta na primeira leitura, a idolatria. Será que você tem bezerro de ouro na sua vida? Lembra do povo de Israel, Êxodo 32. Será que eu não tenho um bezerro de ouro na minha vida? Será que você não tem um bezerro de ouro na tua vida? Quebre esse bezerro, estraçalhe esse bezerro, renuncie esse bezerro. Perceba o que é que está impedindo você de seguir a Cristo. Talvez alguém, talvez até uma amizade, né? Uma péssima amizade. Uma amizade que impede você de seguir a Jesus, não é uma amizade de Deus, não é agradável a Deus. Lembre-se, o verdadeiro amigo é aquele que traz você para perto de Cristo. O amigo que afasta você de Jesus, na verdade, é um péssimo amigo, é um ótimo inimigo na sua vida. Amém, igreja? Glória a Jesus. Oh, Jesus.